Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai, Paizinho querido, irmãos e irmãs. Tema de hoje, a chamada de Jesus para o discipulado. Base bíblica João 8, 30 a 36. Da crença superficial à libertação pela verdade. O trecho de João 8, 30 a 36 apresenta um momento crucial na interação de Jesus com aqueles que haviam começado a crer nele. Não é uma chamada simples para seguir, mas um aprofundamento do que significa ser um verdadeiro discípulo, culminando na promessa da liberdade. Esta passagem é rica em implicações teológicas e práticas, expondo a diferença entre crença superficial e o discipulado autêntico. O ponto de partida, muitos creram nele. João 8,30. O versículo 30 serve como um gatilho para o diálogo que se segue. A pregação e os sinais de Jesus estavam gerando fé em muitos. É importante notar que essa crença inicial, embora positiva, pode ser apenas um reconhecimento intelectual ou admirativo, sem um compromisso profundo. Jesus, com sua sabedoria divina, percebe a natureza dessa fé e, em vez de contentar com ela, imediatamente eleva o padrão. A condição para o verdadeiro discipulado. Se vós permanecerdes na minha palavra. João 8,31. Aqui Jesus estabelece a primeira e fundamental condição para o discípulo ou discipulado genuíno. Permanecer na sua palavra. O verbo grego meno, permanecer, habitar, implica muito mais do que um mero conhecimento ou aceitação casual. Sugere fidelidade contínua. Não é um ato único de crença, mas um compromisso constante e perseverante. O verdadeiro discípulo não apenas ouve a palavra, mas a vive dia após dia, em todas as circunstâncias. Submissão ativa. Permanecer na palavra significa submeter-se a ela, permitir que ela molde o pensamento, as atitudes e as ações. É um reconhecimento da autoridade e da veracidade dos ensinamentos de Jesus. Intimidade e comunhão. Assim como alguém permanece em sua casa, em uma casa, o discípulo habita na esfera da palavra de Jesus. Desfrutando de uma comunhão contínua com ele através de seus ensinamentos. Enraizamento. A palavra se torna a fundação da vida do discípulo, garantindo estabilidade e crescimento. Somente aqueles que demonstram essa persistência e submissão à sua palavra provam ser verdadeiramente meus discípulos, diz o Senhor. A palavra do discipulado não está na declaração inicial da fé, mas na perseverança e na obediência. A promessa do conhecimento da verdade e da liberdade. João 8,32. Este é o clímax da promessa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade. Para Jesus, a verdade não é meramente um conjunto de fatos ou doutrinas. Ela é intrinsecamente ligada à sua própria pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. João 14, 6. E aos seus ensinamentos. Conhecer a verdade nesse contexto é ter um relacionamento íntimo e transformador com Jesus, que é a verdade encarnada. É um conhecimento experiencial, não apenas teórico. A liberdade da verdade. A liberdade prometida por Jesus não é uma liberdade política, social ou econômica.
embora possa ter implicações nessas esferas. É uma liberdade espiritual e existencial. É a libertação da escravidão do pecado. A verdade de Jesus expõe a natureza do pecado, o poder do pecado sobre a vida humana e oferece o caminho para a libertação. Sem essa verdade, o ser humano permanece preso em suas próprias ilusões, vícios, culpas e na condenação que o pecado acarreta. A objeção e a exposição da escravidão. João 8, 33 a 34. A promessa de liberdade é recebida com incompreensão e até mesmo ofensa por parte dos judeus. Eles objetam: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Esta objeção revela uma autoimagem distorcida e uma profunda ignorância de sua verdadeira condição. Libertação histórica versus escravidão espiritual. Eles se apegam à sua história de libertação do Egito e à sua identidade como filho de Abraão, que simbolizava a liberdade nacional. No entanto, ignoram o fato de que, na época, estavam sob domínio romano e, mais importante, não percebem sua escravidão mais profunda, a espiritual. O orgulho e a negação. O orgulho de sua linhagem ancestral os cega para a realidade do seu cativeiro moral e espiritual. A dificuldade em aceitar a ideia de que precisam de libertação é um sintoma da própria escravidão. A definição de Jesus. Jesus responde de forma direta e inquestionável: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa é uma declaração universal e radical. Pecado não é apenas uma série de atos isolados, é uma condição, um poder que domina a vontade humana e a aprisiona, impedindo-a de fazer o que é certo e de viver em plena comunhão com Deus. A diferença entre servo e filho, a promessa de libertação permanente. João 8, 35 e 36. Jesus aprofunda a analogia da escravidão, o servo e a permanência. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Um escravo pode ser vendido ou expulso a qualquer momento. Sua permanência na casa depende da vontade do mestre e de sua própria utilidade. Isso ilustra a fragilidade da posição de alguém que vive o domínio do pecado. Sua liberdade é ilusória e precária. O filho e a permanência eterna. O filho, por outro lado, tem um direito inerente à casa. Ele pertence à família. Da mesma forma, aqueles que são libertados por Jesus se tornam filhos de Deus em uma posição segura e eterna em sua família. A libertação do filho. A conclusão é a promessa definitiva. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus se identifica explicitamente como o filho, que tem o poder e a autoridade para conceder essa verdadeira e duradoura liberdade. Sua libertação não é superficial ou temporária, mas radical e permanente. Ele liberta da culpa, do poder e finalmente, da presença do pecado. A liberdade que ele oferece é a verdadeira liberdade que transforma
a natureza do indivíduo e o estabelece em uma nova relação com Deus. Conclusão. O que significa ser discípulo em João 8, 30 a 36? A chamada de Jesus nesse trecho de João é um convite exigente e libertador. Não basta uma crença passageira ou um reconhecimento intelectual. Ser discípulo de Jesus implica, primeiro, permanência na sua palavra, uma obediência contínua, ativa e sincera aos seus ensinamentos. Reconhecimento da própria escravidão. A humildade de admitir que sem Cristo estamos aprisionados pelo pecado. Terceiro, a aceitação da liberdade pelo Filho. A fé de que somente Jesus tem o poder de nos libertar verdadeiramente. Essa passagem desafia a todos que se declaram seguidores de Cristo a examinar a profundidade do seu compromisso. Estamos apenas crendo nele ou estamos permanecendo na sua palavra, permitindo que a verdade nos liberte da escravidão que muitas vezes nem percebemos. A verdadeira liberdade começa e termina em Jesus Cristo. É a orientação bíblica de hoje. Sou o pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo, servindo ao Eterno na IBN Cristo Rei, igreja presidida pelo amado pastor Oswaldo de Araújo Coutinho Júnior, e uma grande equipe de pastores que são a minha cobertura espiritual. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de nós, nos alcancem. É a minha oração. E aqueles que concordam comigo, com essa orientação de hoje, devem dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.